seja muito bem-vindo. Aqui é a Bruna Morato e eu venho trazer para vocês conteúdo sobre sexologia. Hoje eu vou iniciar sobre a história do sexo. Para quem não conhece a história do sexo, obviamente, é de anos, né? Desde o Adão e da Eva, que comeram a frutinha, como diz a Bíblia, né? Cada um tem uma crença diferente. Mas aqui eu venho trazer a história, as escrituras, conforme foi estudado. Eu quero que vocês participem disso, que vocês entendam como tudo começou. Espero que vocês gostem. Então, onde que tudo começou, gente? Milhares de anos, né? Porém, segundo a história, segundo os cientistas, aquelas pessoas que estudam, os arqueólogos, que estudam cada detalhe da antiguidade, eles só encontraram impressões, não foram nem nas escrituras, que era aquele pergaminho lindo, maravilhoso. Não, eles encontraram em barros, em figuras de barros na região mesopotâmica. Onde que fica essa região? É Iraque, Jordânia e Síria. Então eles só encontraram essas escrituras e conseguiram interpretar como que funcionava o sexo naquela época. E naquela época o sexo era muito patriarcal. Obviamente que o sexo não é igual prazeroso, né? Como a gente utiliza o sexo hoje em dia, que a gente tem prazer. Naquela época se usava o sexo de uma forma mais rígida, né? Que era para procriação. E eles eram muito patriarcal, que no caso, os homens era quem incomodava tudo e as mulheres era a propriedade dos homens. Eles eram visionários nessa época. Eles utilizavam o sexo como uma arma para convencer ou para distrair um rei sobre alguma coisa. Eles enviavam uma mulher muito bonita, atraente, e aí conseguia, assim, com a sensualidade da mulher, mudar a cabeça do rei. Bom, uma história incrível que está na Bíblia, gente, é sobre a rainha Esther. A rainha Esther se passou por persa, ela era israelita, se passou por persa para participar de um concurso de beleza onde o rei iria escolher uma rainha, né, que era o rei Azuero, e obviamente ela ganhou esse concurso. E o que ela queria com isso? Salvar ela e salvar o povo dela, porque os persas, que na época que hoje é o Irã, os persas iriam matar o israelita, todo o povo israelita iria morrer. E assim, a rainha Esther conseguiu salvar todo mundo. Gente, olha que história incrível, né? Agora a gente chega no século V antes de Cristo, no Egito, gente. O Egito que já traz os traços de sensualidade, né? Que é a dança, são as roupas, que são as maquiagens. Então, no Egito, isso é natural. Era natural falar sobre sexo, era natural ser sensual e acredito que até hoje ainda seja, né? Mas, apesar deles terem esse vocabulário, terem essa mente mais aberta sobre o sexo, eles ainda preferiam que isso ficasse confinado no casamento. Dessa forma, muitos jovens se casavam, né? Lá com 13 anos, com 14 anos, os jovens já se casavam para que pudessem ter relação sexual e pudessem falar sobre esse assunto. Além disso, o adultério era um crime. Então, tanto o homem quanto a mulher, caso houvesse o adultério, a mulher era jogada aos cães ou queimada e o homem ele era mutilado. A procriação era extremamente importante no Egito, então por isso que eles faziam de tudo que pudesse engravidar, né? Com a pessoa certa, obviamente. Mas em caso de adultério, eles faziam de tudo para não engravidar. Então eles colocavam mel, eles colocavam planta de acácia e colocaram cocô de crocodilo, gente, acredite se quiser. Mas apesar deles terem essa mente aberta, falar sobre sexo, já falar sobre sensualidade, a mulher não tinha a mesma liberdade. A mulher não poderia buscar pelo homem. Então, se caso ela buscasse pelo homem, então ela era mal vista. Eu acho que isso até hoje, né, gente? Agora, uma curiosidade, gente. No Egito, o divórcio já era normal. Você poderia se divorciar, não tem problema nenhum. Porém, uma mulher que fosse acima de 30 anos já era considerada velha e assim não se casava mais. Ela tinha dificuldade de casar. Então, com 30 anos, não casaria mais, né? Ela ficaria pra titia, como se diz o ditado. Grécia Antiga, gente, a Grécia também já tinha essa naturalidade com a sexologia. Então eles falavam, eles tinham o sexo como uma coisa natural da vida, prazerosa, ótimo, né? Eles, por sinal, tinham na casa deles duas salas, uma sala de estar para receber os amigos e a outra sala de orgia, onde eles contratavam dançarinas, contratavam músico, contratavam prostitutas e também
as mulheres mundanas. Qual que era a diferença entre as prostitutas e as mulheres mundanas? As mulheres mundanas, que eram chamadas de filhas de Afrodite, eram as mulheres que tinham seus amantes, eram as mulheres que saíam em público com os seus amantes, que eram mais cultas, porém elas participavam dessas ações, né, como que eu posso dizer? Eu não sei como dizer isso, mas elas participavam também da orgia, elas participavam de um jantar, elas iam em eventos. Mulheres liberais, mulheres que não eram casadas e que não eram fechadas. Enquanto as mulheres casadas, elas ficavam em casa, mesmo sendo um ato sexual, né, orgia sendo em casa, a mulher que era casada, ela não participava daquele ato. Quem participava, no caso, eram só as mulheres mundanas, que no caso são as amantes, né, filhas de Afrodites, ou as prostitutas que eram pagas para estar lá. Além disso, também os músicos, as dançarinas. Então, a Grécia sempre gostou muito de arte e a Grécia também sempre foi muito aberta, uma mentalidade muito aberta. Tanto que a homossexualidade na Grécia sempre foi comum. O que é interessante, na Grécia eles descobriram, eles, né, começaram a se atentar e falaram assim, mas peraí, a mulher sente prazer? Como que a mulher que fica dentro de casa, que no caso é a mulher que é casada, pode sentir prazer? E eles perceberam, né, com esses atos, eles perceberam que a mulher era mais inclinada a ter prazer sexual, a trazer prazer sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a sensualidade da mulher era algo assim extremamente como que eu posso dizer, era algo que eles realmente admiravam, né? E as mulheres de Atenas estavam associadas às mais talentosas no ato sexual. E por que isso? Porque elas se comportavam como lésbica, né? Qual que é o homem que não gosta de ver duas mulheres juntas? Elas já sabiam disso, elas eram muito inteligentes. Além disso, elas perceberam que muitas mulheres não faziam sexo oral. Então, as mulheres de Atenas, elas já tinham esse comportamento de fazer o sexo oral, né? Gente, é isso aí. Isso daqui é só um pedacinho da história do sexo, porque a história do sexo é longa e hoje, né, a gente pode falar mais abertamente sobre esse assunto. Por muito tempo era um tabu, era um assunto que não deveria ser conversado assim em público, né? Mas eu conto com vocês, gente, para me ajudar a melhorar. Eu tô começando agora, né? Obviamente que eu morro de vergonha, eu vou te falando que demorou muito tempo aqui para eu me ajustar. Eu fiz um e depois fiz outro e foram vários vídeos aqui jogados fora. Então eu conto com vocês para ser cada vez melhor. Assuntos, eu vou trazer vários tipos de assuntos para vocês, tá bom? Vou contar sobre a história do sexo, como eu contei, a história do vibrador e muitas outras histórias, mas também vou trazer outros assuntos. Agora, se você quer saber de alguma coisa em específico, manda para mim, que eu vou amar poder te ajudar, né? Procurar entender melhor e passar isso para você. Muitíssimo obrigada, tenha um ótimo dia. Mua!